Agora nós vamos falar sobre a memória do computador. A memória do computador é formada por componentes eletrônicos onde ficam armazenados os dados do computador de forma temporária ou permanente, para posteriormente recuperarmos. Diante disso, nós temos memórias que armazenam as informações de forma temporária e outras memórias que armazenam as informações de forma permanente. Esse gráfico, essa imagem que vocês estão vendo aí no slide, ela classifica as memórias, que nós vamos entrar em detalhes logo em seguida. Então, nós temos aí a memória RAM, a memória ROM, memórias secundárias, a memória cache. Cada uma dessas memórias tem ainda as suas subdivisões. Mas nós entraremos em detalhes quando estivermos falando sobre cada uma dessas memórias. E nós vamos começar falando da memória RAM. Então, vocês estão vendo a imagem de um objeto que representa um pente de memória RAM. Professor, o que é a memória RAM? A memória RAM ela exerce a função de memória principal do computador. Tem algumas literaturas que consideram apenas a memória RAM como memória principal do computador. Já outras literaturas sobre o assunto consideram não apenas a memória RAM, mas também a memória ROM, que nós vamos ver logo em seguida. Bem, a memória RAM ela armazena os programas e os dados que estão em execução. Então, tudo aquilo que você está usando no computador, enquanto você está usando, fica armazenado na memória RAM. É uma memória semicondutora. Se vocês observarem na imagem, vocês vão ver pequenos chips. Então, as informações ficam armazenadas nesses chips. É uma memória volátil, o que significa dizer que os dados são mantidos de forma temporária, ou seja, apenas enquanto o computador está ligado. Se há uma queda de energia ou quando você desliga o computador, as informações que estavam na memória RAM, elas são perdidas, elas são apagadas. E esse contato direto com a memória RAM, seja para ler ou gravar, é feito por parte do processador ou CPU. Então, para o usuário final, é transparente, né, a manipulação da memória RAM. Quem está fazendo isso o tempo todo é a CPU. Evidentemente que indiretamente o usuário, porque está usando os programas. Ok? Então, é muito comum cair em questões nas provas de concurso sobre memória RAM no que diz respeito às suas principais características. Eu destacaria aí o fato dela ser volátil. De novo, volátil significa que a memória só vai manter os dados enquanto o computador estiver ligado. Os dados referentes aos programas que estão em execução. Desligou o computador, houve uma queda de energia, os dados são perdidos. É por isso que é necessário que o usuário, ao utilizar um determinado programa, por exemplo, um editor de texto, é necessário que ele salve, que ele grave aquilo que ele está fazendo numa memória permanente, que a gente vai falar mais na frente. Do contrário, as informações são perdidas quando ele desligar o computador. É considerada a memória mais importante, por ser justamente a memória de trabalho, aquela que é utilizada pelo usuário enquanto está utilizando o computador. Ou seja, quando ela está usando um editor de texto, uma planilha, um navegador, enfim, qualquer programa que o usuário estiver usando enquanto estiver com o computador ligado, as informações são armazenadas na memória RAM. Esse termo RAM é do inglês, né? Significa Random Access Memory, ou memória de acesso randômico ou aleatório. As capacidades atuais que nós temos para a memória RAM, que vem sempre mudando com o passar do tempo em função da evolução das capacidades e da diminuição do custo, né, por capacidade de armazenamento, são 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB. É possível que, quando você estiver assistindo esse curso, já tenham capacidades maiores, porque isso é muito dinâmico, ok? Então, essas são as principais características da memória RAM. Mas a memória RAM, ela tem alguns tipos no que diz respeito à tecnologia de fabricação. Ela é subdividida em memória SRAM e memória DRAM. A memória SRAM, ou RAM estática,
ela é muito mais rápida em comparação ao outro tipo de memória, que é a memória DRAM. Porém, ela armazena menos dados e possui um preço elevado se considerarmos o custo por megabyte. Um exemplo desse tipo de memória RAM estática ou SRAM é a memória cache. Já a memória DRAM ou RAM dinâmica, ela possui uma capacidade alta. No entanto, o acesso a estas informações costuma ser mais lento que o acesso às memórias estáticas, por necessitar de realimentação. Um exemplo desse tipo de memória é a memória RAM convencional, essa que eu comentei com vocês no slide anterior. Então, vocês percebam que há uma diferença clara entre esses dois tipos de memória RAM com relação à tecnologia de fabricação. A RAM estática é mais rápida do que a RAM dinâmica, porém, a RAM dinâmica tem uma capacidade mais alta, ok? Um outro tipo de classificação que a gente tem com relação à memória RAM é com relação ao desempenho. Nós temos basicamente 4 tipos de memória RAM com relação ao desempenho. O primeiro desses tipos de memória é a memória SDR/SDRAM, ou simplesmente SDRAM. Nós temos algumas características importantes que nós vamos falar a respeito desses tipos de memória. Uma das características importantes que nós temos é com relação à largura de barramento. No caso, a memória SDRAM possui uma largura de barramento de 64 bits. O que é que significa isso? Significa que a cada ciclo ou a cada hertz, a memória estará manipulando 64 bits. Então, por exemplo, nós temos aí uma especificação da memória SDRAM, a memória SDRAM PC100, que funciona a 100 MHz. Esse 100 da especificação diz respeito à frequência. Isso significa que a cada hertz ou a cada ciclo por segundo estará sendo manipulado nesta memória 64 bits. Com essas duas informações, a frequência e o barramento, é possível chegar à velocidade em termos de bytes por segundo que a CPU consegue manipular na memória. Um outro tipo de memória RAM com relação ao desempenho é a memória DDR, que realiza 2 operações, seja de leitura ou escrita, por ciclo de clock. Possui a mesma largura de barramento que a memória SDRAM, ou seja, 64 bits. Como exemplo, nós poderíamos citar a memória DDR200, que vai funcionar internamente a 100 MHz, que é a sua frequência, assim como a memória SDRAM, mas externamente oferece 200 MHz. Esse 200 da especificação diz respeito justamente a essa informação, por trabalhar com 2 operações por ciclo, que é a característica principal desse tipo de memória. Então, 2 operações vezes 100 MHz, 200 MHz. Outro tipo de memória que nós temos com relação ao desempenho é a memória DDR2, que realiza 4 operações ao invés de 2. Essas operações podem ser de leitura ou escrita, isso a cada ciclo de clock. Tem uma largura de barramento também de 64 bits. E como exemplo, nós podemos citar aí a memória DDR2-400, que vai funcionar internamente a 100 MHz, como as anteriores, mas externamente oferece 400 MHz por trabalhar com 4 operações por ciclo. A explicação é a mesma que foi dada anteriormente. Entretanto, essa memória DDR2 tem outras características que já foram exploradas em provas de concurso e eu resolvi colocar aqui para que vocês possam ter conhecimento dessas características em relação às demais memórias faladas anteriormente. A primeira delas é que a memória DDR2 ela possui um menor consumo de energia em relação, por exemplo, ao padrão anterior, que é a memória DDR. Maior largura de banda de dados, já que ela realiza 4 operações ao invés de 2, como já foi citado. Uma maior taxa de transferência em relação ao padrão anterior, ou seja, ela é mais veloz, já que foi falado para vocês anteriormente que a frequência, juntamente com a largura de barramento, determina a velocidade em termos de bytes por segundo que pode ser tratado ou manipulado pela CPU. E a última característica que nós temos aí importante da memória DDR2 é com relação ao tempo de latência.
Professor, o que significa esse tempo de latência? É o tempo que a memória leva para fornecer um dado solicitado. Então, o tempo de latência ela é maior em relação ao padrão anterior, o que é uma desvantagem. Então, nós temos aí algumas vantagens, mas nós temos também essa que é uma desvantagem em relação ao padrão anterior. Para fechar os tipos de memória com relação ao desempenho, nós temos a memória DDR3, que realiza 8 operações de leitura ou escrita por ciclo de clock. Possui também o mesmo barramento de 64 bits. Como exemplo, nós podemos citar a DDR3-800, que vai funcionar internamente a 100 MHz, mas externamente oferece 800 MHz por trabalhar com 8 operações por ciclo. Outras características da DDR3 em relação às versões anteriores, DDR2 ou DDR, são, primeiro, menor consumo de energia, isso quando comparado às versões anteriores, no caso a DDR2 e a DDR. Maior largura de banda, evidentemente, já que realiza 8 operações de leitura ou escrita, ao invés de 4 ou de 2, como é o caso das versões anteriores. Maior taxa de transferência em relação ao padrão anterior, que é no caso do DDR2, ou seja, ela é mais veloz. E também um maior tempo de latência em relação ao padrão anterior. Ok? Então, são esses os 4 tipos de memória RAM que nós temos com relação ao desempenho. A SDRAM, a DDR, a DDR2 e a DDR3. Para finalizar, eu queria colocar aqui para vocês um quadro com uma comparação entre os 3 principais tipos de memória RAM com relação ao desempenho, no caso aí as versões da memória DDR, certo? Então vamos lá. Nós temos o seguinte, por exemplo, eu comentei com vocês sobre as especificações DDR200, DDR2-400 e DDR3-800. No caso, a DDR200 possui uma frequência de 200 MHz, a DDR2-400, 400 MHz e a DDR3-800, 800 MHz. Isso vai impactar na taxa de transmissão. Eu comentei com vocês anteriormente que a frequência, juntamente com a largura de barramento, vai determinar a taxa de transmissão, ou seja, a quantidade de bytes por segundo que vai ser possível ser manipulado pela CPU no que diz respeito àquela memória. Então, por exemplo, a DDR200 possui uma taxa de transmissão de 1.600 MB por segundo. Então, esse nome alternativo PC 1.600 tem a ver com a velocidade ou a taxa de transmissão por segundo da memória. 3.200 MB por segundo no caso da DDR2 400 e 6.400 MB por segundo no caso da DDR3 800. Com isso, nós fechamos as explicações sobre memória RAM. Lembrando que a memória RAM é a memória de trabalho, é a memória que armazena tudo aquilo que a gente está fazendo enquanto o computador está ligado. Que quando o computador é desligado, as informações são perdidas. Que possui uma capacidade que vai depender da configuração do computador que você esteja comprando. Lembrando que quanto mais memória, mais informações você vai conseguir estar manipulando quando estiver usando o computador, já que você tem espaço na memória RAM para que essas informações sejam armazenadas. De qualquer forma, a memória RAM tem uma capacidade. Vamos imaginar que você tem um computador que tenha uma capacidade de memória RAM de 2 GB. Professor, se eu tiver com vários programas abertos, esses programas eles vão estar ocupando parte dessa memória RAM e a memória RAM se esgota. O que é que acontece? O computador trava quando eu for abrir, por exemplo, um novo programa? Não, pessoal. O computador não trava, porque entra em ação de forma transparente um outro tipo de memória, que é a memória virtual, certo? A memória virtual, ela surge de forma automática para o usuário para que o computador não trave. Mas do que consiste a memória virtual? A memória virtual ou memória RAM falsa consiste numa parte do disco rígido, numa parte do HD, que vai ser utilizado para complementar as funções da memória RAM para que o computador não trave. Resumindo, a memória virtual é um complemento da memória RAM no disco rígido. Eu falei para vocês que a memória virtual ela surge automaticamente de forma transparente para o usuário que está usando o computador. Muitas vezes ele nem percebe que a memória virtual está em ação, a não ser pelo fato do computador ficar mais lento. Você percebe que para determinadas tarefas que antes
funcionava numa velocidade relativamente satisfatória, você começa a perceber uma certa demora. Você começa a perceber também no gabinete do computador a luzinha que representa o disco rígido, ela vai estar piscando, o que significa que o disco rígido está em operação constantemente. Ou seja, isso vai representar para o usuário que ele vai estar utilizando a memória virtual. Porque a memória virtual ela é gerenciada pelo sistema operacional. Por exemplo, o Windows. E ela é criada durante a inicialização do computador. Então, quando você liga o computador, o sistema operacional, no caso o Windows, é quem vai criar a memória virtual, mesmo que você não a utilize a princípio. Mas então, quando a memória virtual for necessária, o sistema operacional entra em ação e faz com que a memória virtual passe a ser usada de forma transparente para o usuário, para que o computador não trave. Ok? Então, é assim que funciona a memória virtual. O usuário não precisa realizar nenhum procedimento para que a memória virtual entre em ação, já que quando você liga o computador, o sistema operacional, ele é responsável por criar, durante a inicialização do computador, essa memória virtual. Uma informação importante que eu gostaria de destacar para vocês é que existem várias técnicas de se fazer memória virtual. Eu destacaria para vocês 3 dessas técnicas: a técnica de paginação, a técnica de segmentação e a técnica de troca ou swap. Então, como é que funciona cada uma delas? A técnica de paginação, ela funciona da seguinte forma: a memória virtual, que consiste numa parte do disco rígido, é dividida em blocos, chamados de páginas, e essas páginas ou blocos possuem tamanhos fixos. Essa é a principal característica dessa técnica de se fazer memória virtual, a técnica de paginação. Uma outra característica é que um determinado programa, quando for aberto, imagine que não seja possível armazenar todo o programa na memória RAM. Então, uma parte vai ficar na memória RAM e outra parte vai ficar na memória virtual, ou seja, no disco rígido. Isso é possível com a técnica de paginação. Já a técnica de segmentação, ela divide a memória em blocos chamados de segmentos, diferentemente da técnica de paginação, que divide a memória em blocos chamados de páginas. As páginas, como eu falei para vocês anteriormente, têm tamanhos fixos e os segmentos possuem tamanhos variáveis. Essa é a principal diferença da técnica de paginação para a técnica de segmentação. Da mesma forma que eu falei para vocês anteriormente, é possível você ter partes do programa na memória RAM e outras partes do programa no disco rígido, ou seja, na memória virtual. Uma última técnica que nós temos, que é a mais antiga, inclusive delas, é a técnica de troca ou swapping, que consiste na troca dos programas não usados entre a memória RAM e o disco rígido. Diferentemente das técnicas que foram faladas anteriormente, aqui não é possível você ter simultaneamente parte do programa na memória RAM e outra parte na memória virtual. Aqui, ou você tem tudo na memória RAM, ou você tem tudo na memória virtual. Ok? E aí o que é que acontece? É chamado de troca justamente pelo fato de que os programas não usados e que constam na memória RAM, eles são passados para a memória virtual, e programas que estão sendo usados, que a princípio estariam na memória virtual, são passados para a memória RAM. Dificilmente você vai ver uma questão de prova perguntando sobre essa diferença entre as técnicas de se fazer memória virtual. Já caiu, professor? Já, mas é raro cair em questões exigindo esse conhecimento. Porém, é comum em provas de concurso você não ter apenas o termo memória virtual. Muitas vezes você vê numa questão de prova a expressão memória virtual paginada, memória virtual segmentada, arquivo de troca, memória de paginação. No final das contas, ele está falando da mesma coisa, ele está falando de memória virtual. Se na questão ele não exigir os conhecimentos das técnicas de se fazer memória virtual, então tanto faz ele chamar memória virtual paginada, como arquivo de troca, como memória segmentada, como memória de paginação, ok?
Eu digo isso porque isso já apareceu em provas e muitas vezes as pessoas sabiam que era memória virtual, mas na hora que colocava, por exemplo, a expressão paginada, aí a pessoa achava que tinha algo específico, diferente do conhecimento que tinha. Na maioria das vezes, ele coloca esse tipo de expressão só para caracterizar a forma de se fazer memória virtual, mas no final das contas, independente do tipo de técnica de se fazer memória virtual, o propósito é o mesmo: complementar a memória RAM no disco rígido para que o computador não trave, já que a memória RAM, propriamente dita, não foi suficiente para armazenar tudo aquilo que estava sendo usado pelo usuário. Ok, pessoal? Bem, agora nós vamos falar sobre a memória ROM, ou Read Only Memory. A memória ROM significa memória somente de leitura, ou seja, é uma memória no qual os dados são gravados nela apenas uma vez. É uma memória não volátil, diferentemente da memória RAM, que é volátil. O que significa ser não volátil? Que os dados gravados não são perdidos na ausência de energia elétrica, ou seja, quando o computador for desligado. Vejam só, a memória ROM ela é comum em diversos tipos de dispositivos, porém, a memória ROM mais comum que normalmente é referenciada em provas de concurso é a memória ROM da placa-mãe, que possui programas e dados importantes do fabricante de tal equipamento, gravados de fábrica. Esses programas gravados na memória ROM, eles são chamados de firmware. Isso já foi referenciado em prova. Eu destacaria para vocês, entre esses programas gravados na ROM da placa-mãe, esses dois programas firmware, que são o Setup, que é responsável pela configuração do computador, e o BIOS, ou Sistema Básico de Entrada e Saída, que é responsável pelo processo de inicialização do computador. Aquele processo que se inicia quando a gente liga o computador. E eu queria até aproveitar a oportunidade para falar um pouco mais sobre esse processo de inicialização, que é também chamado de processo de boot. Como é que ele funciona? Bem, o processo de boot, ele, como eu falei para vocês anteriormente, é realizado todas as vezes que nós ligamos o computador. Então, na hora que a gente liga o computador, é iniciado o processo de boot ou de inicialização. E esse processo ele é controlado pelo BIOS, que é o Sistema Básico de Entrada e Saída, um programa firmware que encontra-se gravado na memória ROM da placa-mãe, que faz parte do computador que você está ligando. Então, este programa, o BIOS, ele é responsável pela verificação ou checagem de todos os componentes básicos instalados no computador. Esses componentes básicos são o processador, a memória RAM, o HD, entre outros. Então, esta checagem que é feita pelo BIOS é chamado de POST, certo? Que visa fornecer, depois dessa checagem, uma descrição completa do computador para que o sistema operacional possa, em seguida, assumir o controle do computador. Então, vocês que possuem computador, quando você liga o computador, aparece uma tela preta e começa um processo, que a gente chama de processo de boot. Esse processo ele é controlado pelo BIOS, que é um programa firmware que vem gravado de fábrica na memória ROM, e ele vai fazer a checagem de todos os componentes básicos. Se tiver tudo ok, ele vai mostrar, ao final do processo de checagem, uma descrição completa, passando a bola para o sistema operacional, que assume a continuidade do processo de inicialização. Inclusive, para que vocês percebam isso que eu estou comentando com vocês, quando o sistema operacional assume o controle do processo de inicialização, aparece lá iniciando o Windows, aí vai depender da versão. Até este ponto, a responsabilidade do processo é do BIOS. Então, o BIOS sozinho ele não é responsável pelo processo de inicialização como um todo. Ele é corresponsável. A primeira camada de software que entra em ação quando nós ligamos o computador diz respeito ao BIOS, que, mais uma vez, é um programa firmware gravado de fábrica na memória ROM. Ok? Está claro? Mas vamos voltar para falar agora sobre os tipos de memória ROM. Bem, nós temos alguns tipos de memória ROM, ou algumas variações de memória ROM. A primeira delas é a memória PROM, ou PROM, que é a ROM programável.
Ou seja, nesse tipo de memória, os dados gravados não podem ser apagados ou alterados. Uma vez que os dados estão gravados, eles só podem ser lidos. E esse processo ele é feito em laboratório. Um outro tipo que nós temos de memória ROM é a memória EEPROM, ou ROM apagável e programável. Então, nesse tipo de memória, os dados eles podem ser regravados no dispositivo, diferente do tipo anterior. E isso é feito com um componente que emite luz ultravioleta. Isso é feito também em laboratório. Um outro tipo de memória ROM que nós temos é a EEPROM, que é a ROM apagável e programável eletricamente. Ele parece com o modelo anterior, ou seja, os dados podem ser regravados no dispositivo, porém, diferentemente do modelo anterior, aqui este procedimento é feito eletricamente. E um outro tipo que nós temos de memória ROM é a memória flash, ou FEPROM, que é um tipo de memória EEPROM, ou seja, os dados também podem ser regravados, só que mais rápido. E, além disso, as memórias flash, como são conhecidas, são mais duráveis e podem guardar um volume maior de dados. Eu diria para vocês que a memória flash é a memória do momento. É a memória utilizada para se gravar, se regravar, se apagar de uma forma rápida, utilizando como meio de armazenamento um chip. Vamos falar mais sobre a memória flash quando nós estivermos falando das memórias secundárias. Ok, pessoal? Bem, vamos falar agora sobre a memória cache. O que é a memória cache? Nada mais é do que uma pequena quantidade de memória SRAM embutida no processador. Ou seja, a memória cache ela está dentro do chip do processador. A função da memória cache, por ser uma memória de alta velocidade, já que ela está embutida no processador, é armazenar os dados mais utilizados da memória RAM, aumentando assim a eficiência do processamento dos dados. E ela atua como uma memória intermediária entre o processador e a memória RAM. Até então, o que eu tinha comentado com vocês era, sempre que eu precisar realizar alguma tarefa, alguma atividade no computador, eu vou estar armazenando aquilo que está sendo utilizado enquanto o computador está ligado na memória RAM. Só que existe aí uma memória intermediária, que é a memória cache, mais rápida do que a RAM, pois ela está embutida no processador. E aí o que é que acontece? Esta memória ela vai aumentar a eficiência do processamento, armazenando nela os dados mais solicitados da memória RAM. Para que fique mais claro isso que eu comentei com vocês, observe essa imagem. Do lado esquerdo você tem um processador, do lado direito você tem a memória RAM. Então, o processador está o tempo todo em contato com a memória RAM. E nesse meio tempo nós temos aí a memória cache. No caso, vocês estão vendo aí que nós temos aí dois tipos de memória cache, a L1 e a L2. E ambas estão dentro do processador, como vocês podem ver aí na imagem. Então, veja, quando o computador está utilizando a memória cache, é possível se realizar alguns eventos. Então, vamos falar desses eventos. O primeiro evento que ocorre no uso da memória cache é o cache hit, que ocorre quando o processador vai buscar um dado na memória cache e o encontra. Enquanto o outro evento chamado de cache miss ou cache fault, ele ocorre quando o processador vai buscar um dado na memória e não o encontra, recorrendo novamente à memória RAM. Então, veja, na prática, toda vez que você solicita algo ao computador, a CPU armazena na memória RAM e uma cópia da memória cache. Toda vez que você solicita novamente o uso, de um determinado programa, ele vai na memória cache. Se ele encontrar, ótimo, porque é muito mais rápido acessar da memória cache do que acessar da memória RAM. Se ele não encontrar, ele vai ter que ir novamente na memória RAM para poder acessar aquilo que ele está buscando e vai trazer novamente para a memória cache. Lembrando que a memória cache ele armazena os dados mais solicitados da memória RAM. E essa imagem aí, ela representa mais ou menos como é que a coisa funciona. Então, a CPU, antes de chegar na RAM, ela passa pela memória cache e vai procurar a informação
que está sendo solicitada. Se ela encontrar, ótimo, porque é muito mais rápido acessar da memória cache, como foi falado anteriormente. Se não, ela vai buscar lá na memória RAM. Traz novamente para a memória cache e faz uso daquela informação. Da próxima vez que ela for novamente utilizar aquela informação, ao invés de ir na RAM, ela vai na cache, porque é muito mais rápido acessar da memória cache. Entretanto, a memória cache ela vai guardar os dados mais utilizados. Então, é possível que, ao acessar a memória cache para ler uma informação que estava lá anteriormente, essa informação possa não estar mais lá, pelo fato da mesma informação não ser mais uma informação recente. Isso é possível. Então, por isso, a justificativa aí dos dois eventos, cache hit e cache miss. Bem, vamos falar dos tipos de memória cache. Nós temos aqui 3 tipos de memória cache. A memória cache L1, ou nível 1, que é a memória cache primária, cujo tamanho varia de 16 a 64 KB. Esta é a memória mais rápida entre todos os tipos de cache. E ela é dividida em 2 partes. A memória cache L1 para dados e a memória cache L1 para instruções. Outro tipo de memória cache que nós temos é a memória cache L2, ou nível 2, ou ainda secundária, cujo tamanho varia de 256 KB a 2 MB. Essa memória ela possui uma capacidade maior em relação à cache L1. Ela surgiu posteriormente, mas em comparação com a antecessora, ela é um pouco mais lenta. Essas duas memórias cache, a L1 e a L2, são as memórias cache que hoje elas estão presentes em qualquer tipo de processador. Um outro tipo de memória cache que nós temos é a memória cache L3, ou nível 3, cujo tamanho varia de 4 a 8 MB. Essa memória cache, a L3, ela não existe em todas as arquiteturas de processadores. Elas são comuns em processadores quad-core e possui uma capacidade muito maior em relação à L2, mas, assim como eu falei anteriormente, da L2 em relação à L1, a L3 entre todas elas é a mais lenta. Ok? Então veja, nem todos os processadores possuem a memória cache L3. Ela é comum apenas nos processadores quad-core. Então, o que é que a gente tem de mais comum? A L1 e a L2. Inclusive, a L2 é muitas vezes referenciada nas especificações de computadores. Então, essa imagem ela exemplifica bem isso que a gente comentou anteriormente. Nós temos aí, por exemplo, um processador que tem 2 CPUs. Cada uma das CPUs possui uma memória cache L1, como vocês podem ver aí nos quadrados vinho e azul, e uma memória cache L2 compartilhada para as 2 CPUs. Isso é totalmente transparente para o usuário, que vai enxergar apenas o chip do processador.